Olá, Jéssica, tudo bem? É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Como foi a viagem para chegar aqui? Tá bom? Foi tranquilo, eu estava aqui entregando uma obra, inclusive, aqui na Pompeia mesmo. Ah, Aqui embaixo, aqui. Então foi que bem coincidência. 12 minutos. Então Ah, já estava próximo, foi é bem porque hoje o tranquilo. trânsito tá um caos aí na cidade de São Paulo, né? Afinal, aproximando na final de semana é sempre assim, né? É, Começa o caos logo cedo. Mas foi tranquilo, estava logo aqui pertinho. excelente, excelente. Então, você é arquiteta, né? Fala um pouco sobre a sua experiência, seu interesse pelo ramo da arquitetura, se houve algum momento marcante que fez despertar essa paixão pela arquitetura. Fala um pouco pra gente sobre isso. Claro. Eu sou arquiteta, sou gestora de obras. Hoje eu tenho a minha empresa, Progese Arquitetura. Atuamos na área de arquitetura de interiores. Somos especialistas em reformas de apartamentos e casas, né, de interiores. E estamos atuando aí há 8 anos já, graças a Deus. Estamos só entregando sonhos, né? Eu sempre falo que a gente entrega sonhos para os nossos clientes, porque todos os clientes têm aí as suas expectativas. Quando inicia, a gente recebe do cliente a chave e o sonho, né? A expectativa da realização do sonho, e a gente entrega isso. Então, somos especialistas em reformas e atuamos num modelo bem diferenciado, um modelo totalmente diferente dos demais concorrentes no mercado, que seria um modelo que se chama turnkey, que em inglês é uma sigla, é uma frase, né, que significa chave na mão. Então, a gente atua aí nesse modelo, tá? A gente entrega realmente a obra pronta para o cliente morar, então a gente atua aí com o fornecimento de material, de mão de obra, de projeto. Então a gente inicia com um projeto com o cliente e finaliza na entrega das chaves. Então isso a gente entendeu que para o cliente a gente traz para o cliente praticidade, confiança, tranquilidade, né? O cliente ele continua durante todo o processo da obra, a vida normalmente dele, que ele não precisa estar na obra, a gente resolve tudo. Isso é excelente. Sim, é um modelo bem diferente. Normalmente, quando o cliente ele contrata uma arquiteta, na maioria das vezes, a arquiteta vai lá fazer o projeto, mas ela não tem uma equipe de execução, ela não acompanha o gerenciamento da obra, ela não compra os materiais, ela não fornece os materiais. E é isso que a gente faz. A gente entendeu, né, todas essas necessidades dos nossos clientes e trouxemos para a nossa empresa todos esses serviços. Então, a única preocupação que o cliente tem é em receber tudo pronto mesmo. Ok. Então, nesse caso, por exemplo, se amanhã precisar do seu serviço, né, entro em contato com você, você faz todo o projeto, a elaboração do projeto, mas também todo o procedimento, só escolhe, você tem algum livro, né, livro, não posso dizer livro, né, mas algo que a gente possa ver os materiais, os produtos, a gente escolhe diretamente com você nesse momento? Como é que funciona? Quando o cliente entra em contato comigo, eu preciso entender um pouco a história do meu cliente. Então, para iniciar todo esse processo, nós iniciamos com um projeto. Nesse processo do projeto, que seria a primeira etapa, eu sento com o cliente, eu entendo com o meu cliente o que ele precisa, e eu vou fazer um briefing com ele. Né? Então, eu faço algumas perguntas, eu tento entrar a fundo na necessidade dele para que eu acerte o máximo possível no projeto, tá? Então, tudo inicia nesse brief. Então, entendendo o que o cliente quer, eu vou acertar o projeto, apresento a ele, ele aprovando. Nesse projeto, eu já sugiro todos os materiais, sugiro um novo layout, tudo baseado no que ele me falou, tá? Então, ele me conta tudo o que ele precisa, quais são as necessidades, desejos dele. Eu lanço tudo isso no projeto, apresento a ele, ele aprovando, a gente entra na segunda fase do processo, que seria o orçamento da obra. Então, eu pego esse projeto, com esse mesmo projeto, que são 3 fases, na verdade, que é a apresentação, que é o conceito do projeto. A gente apresenta em formato
3D renderizado, que são aquelas imagens tipo foto, sabe? O cliente conseguindo entender iluminação, textura, material, layout, como que vai ficar a disposição das coisas, cores. Ele entendendo tudo isso e aprovando, a gente vai para uma segunda etapa do projeto, que é o executivo. Esse projeto executivo, eu consigo fazer todo o orçamento da obra, de toda a obra geral, e levo para a obra, que é o que vai... É o manual, né? A gente fala que é um manual da obra. Então, o pessoal que vai executar a obra, ele precisa desse executivo, tá? E com esse executivo, eu consigo fazer o orçamento da obra, que seria essa segunda fase. Então, o cliente aprovou, eu faço o orçamento da obra e faço uma segunda reunião com ele e apresento os custos da obra. E aí eu falo para o cliente, olha, cliente, a sua obra, de acordo com o projeto que você aprovou, ficou esse valor aqui. E aí eu discrimino na proposta todos os materiais que a gente determinou no projeto e que ele aprovou, tá? E aí nessa proposta, ele aprovando, a gente vai para outra etapa, que seria o início da obra. Então, quando a gente inicia a obra, já está tudo definido. Já está os materiais definidos, os móveis também. A gente desenha os móveis, o cliente aprova, a gente já manda fabricar os móveis, marmoraria, vidraçaria, as cores, todos os revestimentos. Então, assim, é uma praticidade para o cliente, né? E é muita rapidez. Quando a gente determina tudo isso no processo do projeto, a obra anda muito mais rápido. E aí, no processo da obra, a gente só faz o gerenciamento de toda essa galera, né? Dos fornecedores, da parte civil. E eu vou coordenando toda essa galera para que o projeto seja concluído conforme o cliente aprovou. Excelente. Bom, eu vivo na Europa, né? E então lá eu desconheço um pouco o sistema aqui a nível da arquitetura. Poderia me dizer, então, nesse caso, visto que você abrange um grande leque, né, de propostas aos seus clientes, quais são os maiores desafios que você encontra na sua carreira, visto que você não faz só o projeto em si, mas toda a elaboração por detrás desse serviço? E se existiu algum projeto que marcou a sua trajetória e te fez pensar, é isso que eu quero fazer para o resto da vida? Bom, os desafios eu falo que a gente tem constantemente, né? Todos os dias. Trabalhar com obra já é um desafio. Exato, não é fácil. Então... Sobretudo aqui em São Paulo já vê que é complicado. É tudo muito complicado. Eu não gosto de falar a palavra difícil, mas é bem desafiador, exatamente, né? E assim, eu acho que o maior desafio mesmo são dois. Na verdade, o primeiro é compatibilizar os projetos com a execução. Então, esse seria o primeiro desafio, né? É a gente seguir realmente aquilo que a gente prometeu para o nosso cliente. Então, a partir do momento que eu vendo um projeto para o meu cliente de forma e imagens ilustrativas, a execução ela precisa ser fiel. Então, isso é de total responsabilidade minha. A partir do momento que eu vendo para o meu cliente um material, eu tenho que apresentar aquele material na obra. Aquela aparência visual do projeto. Então, tudo tem que sair conforme eu vendi para o meu cliente. Então, falando de projeto, o desafio de projeto seria isso. E de obra seria coordenar toda essa equipe. É um público grande, né? Totalmente masculino e eu, uma figura feminina no meio, né, desse povo todo. E eu preciso garantir que todos os serviços eles saiam em harmonia para que o serviço saia realmente legal, bonito, conforme a gente vendeu, né? Então, eu acho que lidar com toda a equipe, estar ali à frente de um cronograma para que tudo aconteça dentro de um prazo, porque a gente garante um prazo para o nosso cliente. Então, esse prazo ele precisa ser cumprido. A gente trabalha com esse modelo, que esse modelo é uma das principais características, que é a gente garantir que entrega no prazo que a gente determinou entregar. Então, para isso, a gente precisa estar muito atualizado com o cronograma, a gente precisa estar muito alinhado com toda a equipe, com os fornecedores, com aqueles materiais que é de fabricação. Então, tudo tem
passa por mim toda essa gestão, né? De prazos e cronogramas. Então, acho que o desafio seria esse, é manter todos os serviços com muita harmonia para que o resultado saia perfeito. Justamente, né, você tocou num ponto sensível, que é verdade que na Europa, né, as mulheres se dedicam à construção civil. Na Europa, a gente vê muitas mulheres dirigindo caminhões, né, de construção civil. Tanto no ramo da pintura, né? Alguns trabalhos, não sei nem como é que chama aqui no Brasil, né? Com gesso, né? Com gesso e tudo. E desenvolve-se muito bem lá na Europa. Você acha que se tivesse mais mão feminina nesse ramo, seria mais fácil Com certeza. O trabalho para você? Com certeza. Não só mais fácil, mas eu diria que mais perfeito também. Porque existem algumas mulheres aqui no Brasil que põem a mão na massa, que faz pintura, que faz textura, que mexe com drywall mesmo. E essas pessoas, essas mulheres, são os que trabalha melhor, assim, sabe? São serviços de qualidades mesmo. E eu acredito que mulher que entra nesse ramo, elas trabalham com muita perfeição, com muita qualidade. Sem contar que o trabalho é um pouco menos, eu acho. Para lidar é mais fácil, eu acho. Não tive a sorte ainda de encontrar uma mão de obra feminina, mas eu gostaria muito de, inclusive, criar, né, uma equipe de mão de obra feminina. Adoraria. Com certeza. Falando em disciplina, né, vamos acrescentar criatividade, né? Porque visto que a disciplina e a criatividade, elas caminham juntos, né? Sim. Como você faz para equilibrar esses dois lados? A criatividade, eu acredito que ela vem do cliente. Assim, como é que eu posso explicar? Cada cliente, cada projeto é único. O cliente vai dar a ideia e você vai elaborar, né? Tudo. Você vai ter a criatividade para... A gente precisa ter um conjunto. Nós arquitetos, precisamos estar atualizados, primeira coisa. Então, se nós não estivermos atualizados com as tendências, com os novos materiais que vão surgindo, todo ano existe tendências, né, coisas novas que vêm surgindo. Todo ano tem coisas novas aparecendo. Então, primeiramente, a gente precisa estar muito alinhado com isso, né, com essas novas tendências aí, com os tipos de materiais que vão surgindo muito rapidamente. Então, a gente primeiro tem que estar alinhado com isso. E segundo, que vem do cliente. Então, por exemplo, cada projeto é único. Cada projeto tem que ser para aquela pessoa em específica. E eu não acredito que um projeto que atenda só o arquiteto seja um projeto criativo ou um projeto efetivo. Então, a minha criatividade, ela vem muito do ouvir. Então, quando eu escuto o meu cliente, eu consigo entender qual é a necessidade dele e qual é a solução que eu preciso para resolver o problema dele. E criatividade, para mim, nada mais é do que resolver a situação, né? Uma situação, que no meu caso, dos meus clientes. Então, quando eu começo, né? Eu já até falei um pouquinho sobre isso. Quando eu começo um projeto, eu começo entendendo, ouvindo, e eu escuto com muito cuidado o que o meu cliente fala, porque às vezes o cliente, às vezes até o próprio cliente não sabe o que ele quer. E é normal, tem cliente que não sabe mesmo. Né? Tem cliente que não sabe mesmo o que ele quer. E a minha responsabilidade é entender o que ele quer para ele entender também o que ele quer, né? Então, eu vou perguntando, eu vou entendendo, e ele vai falando. É quase um serviço de um psicólogo, né? O psicólogo, ele vai perguntando e a gente vai se descobrindo, né? Se redescobrindo. Então, é isso. Eu vou entendendo e vou buscando solução para aquilo que o meu cliente quer. Tá? Então, acredito que criatividade dentro do projeto seria isso. Entender, buscar referências também é uma outra coisa que a gente usa bastante, que é buscar referências e dentro, alinhando referências com o que ele precisa, crio um projeto que vai atender o meu cliente. A necessidade do seu cliente. Cada cliente a gente faz esse processo de uma forma diferente. Porque eu não posso só buscar referências sem ouvir o meu cliente. E aí, o que acontece se eu fizer isso? Eu vou criar um projeto lindo, maravilhoso, mas que não atende o meu cliente. Então, eu tenho muita preocupação em ouvir mesmo, sabe? Com calma, entender o que ele quer.
E aí, depois que ele me falar, aí sim, eu consigo buscar referências baseado no que ele falou e de algumas referências também que ele me manda. E nas questões que eu perguntei, eu consigo criar um projeto que realmente vai atender ele e a família. Exato. Então, dentro disso aí, da sua criatividade, o que você acha que diferencia o seu trabalho dentro desse mercado atual? Isso é fácil. Também já falei um pouco sobre isso, mas unir todos os serviços em um único escritório, uma única empresa, eu entendi que isso gera para o meu cliente praticidade, como eu falei, confiança, agilidade, que a maioria dos clientes, eles querem muito agilidade na obra. Grande maioria estão de aluguel ou é investidor. Eu tenho muito cliente que é investidor. E esses clientes, eles visam muito essa questão da rapidez, da agilidade, né? Então, isso se tornou um diferencial nosso. Então, a gente une todos os serviços em um único contrato. E baseado nesse contrato, nesse escopo, uma única pessoa, sou responsável por todos esses serviços. Então, eu gerencio toda essa galera e forneço para o meu cliente garantia de todos esses serviços. Então, a gente entendeu que para o cliente isso é um diferencial. Para a gente, isso é um diferencial nosso. Porque hoje você pega... Hoje a maioria dos escritórios, como eu falei, eles conhecem... Inclusive, eu faço obra para outros arquitetos que não gostam ou não têm coragem, não têm bagagem para dirigir uma obra, entendeu? Então, a gente trabalha muito com isso, com projeto, o atendimento do início, né? Desde o projeto até a entrega das chaves. Finalização, exato. Exato. Então, a gente faz isso. Isso pra gente é um diferencial. Ok. A gente sai à frente de muitos escritórios com esse nosso serviço, modelo, né, de trabalho. E como alguém da sua família influenciou a você seguir nesse ramo? Como é que surgiu essa ideia de ser uma arquiteta tão renomada e conhecida? Na verdade, nem eu mesma sabia. Eu nem sabia o que era arquitetura. Essa é a verdade. Mas eu contei essa história em um outro podcast e eu acho que ela vem daí. A minha essência, a essência da Progese hoje vem da minha infância. Que eu criei o meu primeiro projeto, que foi uma casa da Barba inteira, né? Que quando eu morava na Bahia com os meus pais, eu vim para cá com 19 anos, 2012. Uma prima minha foi para lá com uma casa pronta da Barbie, coisa mais linda do mundo. E eu, criança, fiquei impactada com aquilo. Mas eu fiquei impactada de uma forma assim surreal. Eu falei, eu não quero nada menos que isso. Só que a minha mãe não tinha condições, mas imagina, me dar uma casa... Acho que nem existia na minha região lá na Bahia uma casa daquela. E eu queria, porque eu queria, enfim. Acabei fabricando todos os móveis da casa da minha boneca. Perdão. Então, eu fabriquei tudo. Eu comecei ali. Fabriquei a cama, o armário, a estante, tudo. Fabriquei a casa incompleta. E brinquei muito com aquilo, mas enfim, até então eu não sabia nem o que era arquitetura, mesmo naquele momento. E eu tive a oportunidade de vir para cá, para São Paulo, né? E aqui eu tive... Logo de cara eu consegui trabalhar numa construtora. E como eu vim para cá em 2012, com 19 anos, eu pensei, eu preciso trabalhar, preciso estudar, até então não estudava. Então, eu comecei numa construtora como menor aprendiz. E foi aí que eu pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer administração? Não. Vou fazer engenharia? Não, é muito cálculo. E fiquei pensando, né? Em nenhum momento veio à mente, assim, algum curso que realmente tocasse meu coração. Então, eu digo que eu nunca tive dom para nenhum tipo de curso de área. Eu fui meio que... Eu pensei, eu tô aqui dentro, eu preciso buscar um curso que eu consiga permanecer aqui dentro, né? Aí eu pensei, já conhecia as arquitetas que trabalhavam lá. Falei, vou conhecer um pouco desse curso de arquitetura, que eu não sabia. E aí, eu fui pesquisar um pouco, fui conversar com essas arquitetas. E eu falei, não é engenharia, mas também não é um curso que seja chato, acho que eu vou fazer arquitetura. Foi desse jeito. Fiz arquitetura. E acho que não demorei muito depois que eu comecei, consegui estágio lá na construtora, né? Consegui estágio, mas fiquei 2 anos. E aí, depois de 2 anos, veio a crise de 2015, 2016, eu saí, meu contrato venceu,
E o chefe da minha chefe também saiu, porque a empresa mandou uma galera embora. E nesse momento, esse chefe da minha chefe abriu o escritório dele, de reformas, e me convidou. Eu fui a primeira pessoa funcionária dele que ainda era estagiária também. E aí ele falou, ó, fechei aqui uma obra, uma cobertura aqui na Paulista, e toca que é sua. Eu falei, como assim? Eu sou estagiária, não tenho experiência. Ele falou, a obra é sua, o que acontecer é de sua responsabilidade. E tudo começou aí. Então, eu comecei a entender o que era arquitetura já depois que eu comecei a trabalhar neste formato de carregar todas essas responsabilidades mesmo sem ter experiência. E aí eu fui indo, estava dando muito certo, fui dando muito certo. E eu comecei aí sim me apaixonar pela área. Mas eu realmente eu digo que tudo mudou, né, quando eu abri o meu escritório. Aí, quando eu abri o meu escritório, depois de alguns anos, que foi que o meu coração, assim, se encheu, sabe? De emoção, de felicidade, de realmente paixão pela profissão. Porque até então eu não tinha paixão pela profissão. Eu concluí a faculdade sem nem entender o que eu estava fazendo. E depois que eu abri a minha empresa, meu escritório, aí sim eu comecei a me apaixonar. Então eu fui bem resiliente, né? Eu fui bem insistente. Consegui concluir a faculdade, trabalhei na área sem saber se era isso que eu queria para a vida. E depois que eu abri o escritório, tudo mudou. Tudo mudou. O coração encheu de emoções. E hoje eu sou apaixonada. Nossa, fico completamente... Falar de obra, falar de projeto, falar da Progese, eu fico aqui horas sem... E isso é uma profissão bem exigente, né? É uma profissão muito exigente. De muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Como é que você faz para conciliar essas exigências profissionais com a sua vida familiar? Olha, eu não controlo. Não controlo. Eu falo assim que é tudo... a minha vida é muito corrida, o meu trabalho exige muito de mim, muito, muito mesmo. Então, eu trabalho... Eu não sei se a paixão pela profissão hoje, por ser a minha empresa, eu não me importo, embora eu acredite que seja errado isso, que a gente está falando da nossa saúde, né? Mas eu não me importo de trabalhar enquanto eu estiver acordada. Então, eu não concilio, assim, família. Até porque minha família está na Bahia, né? Então, eu não tenho tantas cobranças, né, familiares aqui em São Paulo. Então, eu trabalho muito. Trabalho, se deixar... Enquanto eu estiver acordada, eu estou trabalhando. Então, assim, se eu for olhar esse lado, é tranquilo, porque por eu não ter cobranças, né, de atenção, eu consigo trabalhar. Então, a maioria do meu tempo é trabalhando. Eu quase não me dedico para mim o tempo, mas sim para minha empresa, para meus clientes, para meus projetos. Então, eu trabalho muito. Não concilio. A resposta é essa, não concilio. Não faz conciliação nenhuma. E com o marido, esposo, com os O marido, filhos. ele entende, né? Assim, entende entre aspas, mais ou menos. Ele reclama, mas aí eu dou um jeito de conversar e tudo. Ah, não, eu tenho que entregar isso aqui amanhã. Ah, isso aqui tá atrasado, eu preciso... E fico assim, mas eu acabo trabalhando. Às vezes, até do lado dele, assim, a gente vai deitar, eu falo, ai, tá bom. Aí ele fica jogando videogame e eu fico trabalhando. E é desse jeito. E com tantos profissionais no mercado, como é que você faz para manter a inovação do seu negócio? Como é que você... Quais são as estratégias que você usa? Eu me considero uma arquiteta muito atualizada. Então, eu estou sempre buscando conhecimento, estou sempre estudando, estou sempre fazendo cursos. E, assim, as feiras também eu sempre participo. Todo ano tem feira de arquitetura, eventos. Eu busco estar sempre presente, né, nesses eventos. Mas eu acredito que todo mundo tem o seu espaço. E eu também acredito na cultura da minha empresa e no que a gente entrega. Então, assim, eu entrego tudo com muita responsabilidade, eu dedico a minha energia muito para cada cliente que eu entrego, né, as obras. Então, assim, é tanto que hoje todas as minhas obras, 99,9% é de indicação. Então, assim, eu acredito que continuar com respeito, continuar com sinceridade com o cliente, enfim, eu acho que é isso. Entregar aquilo que você prometeu, sabe?
E aí os clientes acabam... os próprios clientes acabam indicando mesmo. Então, assim, eu não preciso fazer. A melhor publicidade é essa, melhor né? Eu não pago para fazer divulgação. Eu não tenho nenhuma outra rede de comunicação que me traga cliente. Não, são todos por indicação. Então, isso para mim é bom, facilita bastante, né? E é uma venda praticamente pronta, né? Aquele que vem de indicação, eles fecham. Porque ele já conhece o meu jeito, já conhece a cultura da empresa, o que a gente entrega. Então, eu fico, assim, bem tranquila em relação a isso. É dessa forma que a gente consegue se manter muito bem no mercado, graças a Deus. Com uma visão da atualidade, está sempre atualizada, né? A nível de inovação. Qual seria a sua visão no ramo da arquitetura para os próximos 5 anos, 10 anos mesmo? Qual seria a sua visão para ir nesse ramo? Eu acho que hoje, assim, não agora, mas desde a pandemia as coisas mudaram muito, né? Então, hoje as pessoas, elas estão investindo mais na casa, elas estão... até o trabalho mesmo mudou muito. Hoje é tudo muito em casa. Então, eu acho que sobre arquitetura, a gente precisa atender o estilo do cliente. A arquitetura, ela ajuda muito em todos esses quesitos, né? Então, a gente trabalhar muito a arquitetura para atender essas pessoas que hoje ficam muito mais em casa é primordial hoje em dia. Então, usar muito da arquitetura para atender essa demanda, né? Então, acho que a arquitetura está aí para ajudar muito nesse quesito mesmo, tanto para quem mora, tanto para quem trabalha. Eu acho que é aproveitar de tudo que a arquitetura tem, né? Que é muita coisa. A arquitetura, ela mexe com a nossa psique, nossos comportamentos, né? Então, é trabalhar muito isso, usar muito da arquitetura para trazer para esses lares. Existe algum projeto ou sonho que você ainda pretende realizar? Nossa, tem muitos. Tem muitos, tem bastante. Pode dar um spoiler? Um projeto, algum sonho? Os sonhos não tem limite, né? Eu sou muito sonhadora, eu acho que por isso que eu tô aqui hoje. Eu acredito que aqui eu vou realizar muitas coisas. Com certeza. Eu acredito que eu já estou vivendo um sonho, né? Eu tô antes, onde eu tinha muitas dificuldades de conseguir primeiro me estabilizar na empresa, mas ter clientes diferenciados, eu diria hoje assim, clientes que se conectam comigo, com a nossa empresa, com a nossa cultura, porque assim, quando a gente está começando, a gente sai atendendo todos os tipos de cliente, né? E tem clientes que você atende que não se conecta com a cultura da empresa e acaba dando tendo alguns certos desafios, dores de cabeça, enfim, a gente acaba não se conectando tanto. Hoje, graças a Deus, eu já vivo um sonho de eu ter clientes que dá muito bem, dá muito certo, que eu me conecto com os meus clientes. Então, eu estou trabalhando muito isso para o futuro, né? Continuar alcançando clientes que entendem qual é a cultura da minha empresa, né? Então, assim, acho que isso para mim hoje é primordial. É continuar trabalhando no futuro da Progese para conectar com pessoas que se conectam com a nossa empresa também. E, obviamente, com isso, alcançar projetos maiores, projetos com estilos diferenciados, né? Porque a gente tá indo igual formiguinha, né? A gente está alcançando os nossos objetivos aos poucos. Então, assim, hoje eu já estou num patamar legal, onde eu queria estar, mas agora, daqui para frente, eu quero alcançar outros públicos, né? Outros clientes até casa térrea mesmo, porque hoje o nosso nicho é mais para
interiores de apartamento, né? Decoração do interior. Né? Exato. Então, é alcançar esse público e de pessoas que se conectem com a gente mesmo, que isso para mim é primordial. Para a gente trabalhar com esse tipo de serviço, eu sempre falo para meus clientes, o cliente, ele tá sempre buscando um orçamento, né? Então, quando ele vem para mim e me pede um orçamento, eu sempre falo, olha, fica à vontade. Vê bem realmente, conversa, porque você tem que se identificar com a pessoa que você vai contratar. Porque a partir do momento que você começa uma obra, é um relacionamento que você está entrando com uma pessoa, pelo menos durante uns 2, 3 meses. Então, se você não se conectar com essa pessoa, os serviços, os trabalhos não vão andar bem, entendeu? Exato. Então, eu estou trabalhando muito isso. Tentando trabalhar isso, né? Fazendo com que o meu público, ele entenda qual é a cultura da nossa empresa, para que eu consiga atrair essas pessoas. Você tem visto um número crescente de clientes europeus aqui no Brasil? Ou ainda... Europeu? Sim. Sim, conheço muitas pessoas, né, que são daqui, na verdade, mas que moram fora e que buscam arquitetas daqui para projetar, né, fazer suas casas lá fora ou até mesmo aqui mesmo. Conheço muitas. Ok. Mas e pessoas que são, por exemplo, de lá, portuguesas ou espanhola, e que a gente ouve dizer muito, né, que o pessoal da Europa procura países mais baratos para viver sua reforma, né? Tem visto um número crescente aqui no Brasil que solicita esse tipo de serviço ou nem por isso? Não. Né, não é do meu conhecimento, não. Uhum. Isso aí não é de meu conhecimento. Eu conheço pessoas que são daqui, que Sim. moram fora e que procuram sempre que vai fazer um projeto, uma reforma, alguma coisa, sempre procura os arquitetos daqui, mas de lá, não sei. Exato. Que legado você gostaria de deixar, tanto a nível profissional como a nível pessoal? A nível profissional, eu quero ser... Eu busco isso diariamente, ser referência, ser uma das melhores empresas de reforma, né, de arquitetura do Brasil ou do mundo, quem sabe? Com certeza, por que não? Por que não, né? Exatamente. Mas se for do Brasil, já está ótimo. Quero ser muito reconhecida. Eu quero levar a minha essência, porque a Progese hoje, a cultura da minha empresa, ela é totalmente a minha essência. Então, eu quero levar para o máximo, um número maior que eu puder, para os meus clientes, essa essência que eu tenho, a paixão que eu tenho pela essa área, pela minha empresa, pela arquitetura. Então, o meu objetivo é ser uma das maiores empresas nesse ramo. E profissional, acho que é pessoal, né? Pessoal. Eu acho que é o complemento disso, né? Ser bem realizada na minha área e levar o máximo possível como eu falei, da minha essência para as casas dos meus clientes. E para os jovens arquitetos, né, que estão iniciando sua carreira profissional hoje, né? Uhum. Você como uma arquiteta conhecida e cheia de experiência, de conhecimento, que conselho você daria para esses jovens arquitetos hoje, que estão iniciando sua carreira hoje profissional? Eu acho assim, eu diria que a arquitetura é muito difícil, não é uma área fácil, é uma área que te exige muita resiliência. Então, eu poderia dizer que assim, mesmo que a pessoa ainda não tenha descoberto o amor pela profissão, tente. Porque mesmo que seja difícil, é prazerosa. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pela área, mas eu só descobri essa paixão muito depois. Então, eu poderia ter desistido, mas eu fui muito resiliente. Então, a minha vida inteira foi muito resiliente desde o início. E por eu não ter desistido, hoje eu vivo um sonho, graças a Deus. Então, eu digo que para quem iniciou, ou quem está se formando, ou iniciou agora, não é fácil, isso é certeza, mas vai em frente. Segue com resiliência, bastante resiliência, que vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E eu não digo que no início também é fácil, não, porque demorou uns anos. Mas deu certo, graças a Deus. Hoje deu certo. Mas eu já... Nossa, já tive todos os motivos do mundo para desistir. Todos que você imaginar. Mas eu não desisti. Desistir seria fácil demais, né? Desistir seria fácil demais. Exatamente. E eu tinha todos os motivos do mundo, inclusive familiar.
para eu não estar aqui hoje. E hoje eu estou aqui tendo oportunidade para falar da minha empresa. Isso, assim, me enche de orgulho demais. Então, estou aqui e vou falar sempre. Se surgir a oportunidade, eu vou estar falando, com certeza. E é muito bonito ouvir você falar assim, com tanto carinho, com tanto apreço pela sua empresa. É muito prazeroso, muito prazeroso. Sim. Como você se imagina daqui a 5, 10 anos, tanto no nível profissional como na vida pessoal? Olha, como eu me vejo sendo dona de uma incrível construtora. Pode sonhar, né? Sonhar não paga. Exato. Mas eu me vejo sendo dona de uma construtora. Uma construtora enorme. Uhum. Vou chegar lá. Com certeza, com certeza. É. E pessoal, continuar trabalhando, eu nunca vou parar, nunca na vida. Eu acho que trabalhar para mim é uma válvula de escape, eu vou estar sempre... É prazeroso, não é um trabalho, é prazeroso eu estar trabalhando, eu estar fazendo o que eu gosto, eu levar a minha energia para casa dos meus clientes. Então, por que não explorar mais isso, né? Se a gente sente tanta falta hoje no mundo de empatia, de profissionalismo, de amor pelos serviços, pela profissão, pela área. Então, eu tenho isso de sobra. Por que não levar isso para casa do meu cliente? Então, assim, dependendo de mim, se depender de mim, eu vou continuar trabalhando por muitos anos. E eu, pessoalmente mesmo, não tem essa coisa... Eu estava até falando, eu falei em um outro podcast que eu acho que essa energia que eu tenho, ela é tão difícil nos profissionais, que eu teria dificuldade de pôr alguém na minha posição, de delegar alguém para ficar na minha posição, porque eu acho que se eu colocasse alguém para fazer o que eu faço hoje, não levaria a energia que eu tenho para o meu cliente, seria diferente. Exato. Então, eu vou continuar trabalhando por muitos e muitos anos. Então, no meu pessoal seria continuar trabalhando à frente dessa grande construtora. Com certeza. E se a gente quisesse contratar os seus serviços, né? E se a gente quiser saber um pouco mais sobre a GES, né? Sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, quais são as redes sociais onde a gente pode encontrar você, o número de telefone para contato? Sim. Esteja à vontade para deixar Claro. para o nosso público. As minhas redes sociais, Instagram, Progese, com 2 Z I no final, Arquitetura e Reforma. E o meu telefone é 973300403. Quer fazer uma reforma, entre em contato. Então tem Instagram, tem só Instagram, tem site também. Exatamente. Que é Progese Arquitetura, normal, tá? E o Instagram. São esses 3 canais que é mais fácil. E aí podemos visitar alguns trabalhos realizados por vocês. Com certeza. Na sua empresa. Qualquer um. Tem vários. Inclusive agora, hoje mesmo, estou entregando uma obra. Então, a gente tem várias obras em andamento. É só falar, me ligar e a gente já agenda. Excelente, excelente. Ora bem, queria agradecer enormemente a sua presença, a oportunidade que deu-nos de poder conversar um pouquinho e saber um pouco da sua história, conhecer um pouco melhor você. E espero poder reencontrar você mais vezes e conversar um pouco mais do seu trabalho e sobre você. Será um prazer, o prazer é todo meu. É um orgulho falar sempre desse tema. Eu agradeço também demais aí pela oportunidade. Sempre que precisar, quiser, pode me chamar, eu estarei aqui de volta para falar. Com certeza. E eu agradeço muito mesmo pela oportunidade. Obrigadão, foi um prazer, ok? Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal.